Boa noite a todos. A Noreg Sergipe está desenvolvendo um protocolo de webinar, né, que a partir de agora, todas as terças-feiras, iremos tratar de assuntos dos mais variados possíveis, tudo relacionado ao meio notarial e registral, né? Esse webinar tem o apoio da Noreg Sergipe, da ENO, da Escola Nacional de Notários e Registradores, né? E do site Cartórios de Sergipe, cartoriosergipe.com.br. Nosso tema hoje inicial, vamos dar início aqui, nós iniciamos a semana retrasada com o tema uso campeão extrajudicial. Essa semana nós abordaremos o seguinte tema, que é due diligência imobiliária. E os palestrantes são o Dr. Pedro Celestino e Dr. Gabriel. Dr. Pedro Celestino, ele é mestre em Direito pela Universidade de Tiradentes, especialista em Direito Imobiliário pela Universidade de Anhanguera, é graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, que é a PUC Goiás, graduado em Economia pela Universidade de Tiradentes, que é a UNIT, presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Sergipe, é diretor em Sergipe do Instituto Brasileiro de Imobiliário, que é o IBRADIM, né? Sinal, é um grande parceiro da Noreg, é membro da Comissão de Direito Notarial e Registral do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, IBRADIM, membro do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental de Aracaju, o CONDURB, pesquisador no grupo de pesquisa Constitucionalismo, Cidadania e Concretização de Políticas Públicas. É advogado perecista, autor de vários livros e de artigos jurídicos. E Dr. Gabriel Campos é oficial registrador do Cartório Segundo Ofício de Capela, especialista em Direito Processual Civil e especialista em Direito Imobiliário, diretor de Tecnologia da Informação e Qualidade da Noreg Sergipe, é membro do Conselho Deliberativo do Operador Nacional do Registro Eletrônico de Imóveis. É palestrante e o tema que nós vamos abordar hoje é due diligência imobiliária. É um tema que é muito importante para notários, registradores, advogados, para empresários, né, e para investidores, né? O tema, basicamente, eu vou dar fazer uma pequena síntese, bastante importante. Tudo que se refere a bens imóveis, como diz o Dr. Gabriel, que sempre os imóveis eles geram rendas, né? Mas eles também podem produzir prejuízos se ele não for bem trabalhado a sua compra. Quando se fala assim, comprar uma simples casa até uma grande empresa, e dentro dessa grande empresa tem no seu ativo uma quantidade de imóveis, área imobiliária, ou um advogado, ou um corretor, ou um administrador que tenha essa expertise, né, para que gerencie essa compra ou essa venda de forma a buscar as melhores oportunidades, tanto documental, quanto da forma em que se encontra o próprio imóvel. Porque muitas vezes a gente imagina que você compra um imóvel grande, e às vezes ele não está totalmente documentado, às vezes não está totalmente averbado a margem de sua matrícula da forma como ele se encontra. A gente acha que está, mas muitas vezes há algumas correções que não são feitas. Então, é nessa diligência que são observadas todas essas nuances. Eu não vou, até vou deixar, evidentemente, para os palestrantes tecerem as devidas partes. Eu apenas vou dizer o seguinte: nós vamos estabelecer o seguinte, que se eles concordarem, evidentemente, vamos estabelecer em torno de 1 hora aí para
para as apresentações de Dr. Gabriel e Dr. Pedro Celestino. Peço aos participantes que deixem seus áudios no mudo, tanto os áudios como os vídeos, né? Deixando apenas os 3 vídeos aqui aparecendo. E quem quiser fazer pergunta, tem um chat aí, o chat vai fazendo pergunta e nós vamos perguntando à medida que vai desenrolando aí as palestras, já acordado, inclusive, isso com os 2 palestrantes. Quem vai iniciar primeiro, não sei se é o Dr. Pedro Celestino, não sei se vai acordar alguma coisa, mas, Gabriel, quem vai iniciar seria você ou seria o Dr. Pedro Celestino? Vocês já tiveram alguma... Bom, nós somos parceiros e aí fica da nossa combinação, né? Para mim, tanto faz, eu sei que ele também vai dizer tanto faz. Passo a bola, então, para os 2. Vocês estão aqui, passa a bola para os 2. Doutor Gabriel, pode começar aí. Aí, a gente vai ficar nesse ponto. Então, vamos lá. Bom, o tema da due diligence é um tema bastante interessante e eu e o Dr. Pedro somos... a gente compactua dos debates acadêmicos, né? Sobre o assunto, e já de algum tempo que a gente se debruça sobre essa questão, né? E aí calhou que eu tinha desenvolvido um material sobre isso e mandei para ele esse material, ele gostou, depois a gente até compartilha esse material com todos, né? Bom, indo direto ao ponto, eu vou compartilhar a tela aqui, iniciar compartilhando, porque a gente vai fazer um bate-bola, né? Eu falo um pouco, o Dr. Pedro fala um pouco, a gente vai abrindo, né, esse espaço compartilhando. Qual é a ideia central dessa apresentação de hoje? A gente vai fazer uma visão macro de como é o trabalho, tanto para o advogado quanto para o cartório, o auxiliar, o escrevente, de identificar um imóvel e identificar o direito de propriedade sobre ele, os demais direitos reais, né, e identificar a regularidade dessa propriedade. A ideia da due diligence é você identificar a situação jurídica mais segura em relação à propriedade imobiliária para um cliente ou até para resolver a questão de uma pessoa que lhe procura, né? E nós fizemos um mapeamento analisando o aspecto do imóvel e as nuances que estão em torno dele, né? Seja desde a existência do registro em si, da base tabular, passando pela ideia do proprietário, do cadastro fiscal que é inerente ao imóvel, do eventual regime de bens que tenha, né, na relação daquele proprietário, hipótese ou não de ser objeto de aforamento ou enfiteuse, que é uma questão ainda que atormenta muita gente, passando pela ideia de ter ou não ter ônus, e aí sim, feito esse exame todo do imóvel, da matrícula, do proprietário, da relação do regime de bens, do ônus, do aforamento e do cadastro fiscal, depois disso tudo, o advogado estaria em condições, né, e aí, claro, também a pessoa em cartório também de orientar a pessoa que nos procura de qual seria o melhor caminho jurídico para resolver aquela propriedade e para resolver, por que não, também outros direitos reais. Então, a ideia que a gente trouxe aqui é um mapeamento. Pelo tempo, não vai dar para a gente destrinchar processo a processo. A nossa ideia é fazer uma visão macro do direito de propriedade e de como é que a gente avalia isso e dá essa segurança, uma visão macro, e aí vai ficar uma dica de estudo de cada processo em particular para quem quiser se aprofundar. Doutor Pedro. Boa noite a todos e a todas. Eu quero agradecer muitíssimo a Noreg pelo convite. Eu fico muito honrado sempre em participar desses eventos. Agradecendo a presença do senhor presidente Henrique Maciel. Agradecer também ao Dr. Gabriel. Para mim é sempre uma honra e um prazer muito grande estar debatendo, né, com o senhor nos eventos que a gente participa, que é sempre uns debates bem balizados, respeitosos e com o intuito realmente de desenvolver, né, os estudos nessa área de direito imobiliário, notarial e registral. Em breve síntese, aí eu não vou me ater muito, como o Dr. Gabriel falou, a gente vai passar esse quadro aí que o Dr. Gabriel elaborou de forma magistral, que deve ter dado um grande trabalho, né? Já falei isso para ele.
Mas, enfim, a diligência due diligence, no caso imobiliária, nada mais é do que uma diligência prévia, né? Então, qual o objetivo de quê? De mitigar os riscos nos negócios imobiliários. Essa due diligência ela já vem sendo utilizada ao longo dos anos em todo o Brasil, em todo o mundo, né? A gente tem histórico aí de vários países em que se usa isso, sobretudo nos imóveis de grande valor e nas grandes operações, porque os riscos e as incertezas envolvidas são muito grandes. E aí, essa due diligence cada vez mais vem ganhando espaço no dia a dia, porque ela não é só aplicável para os grandes negócios, né? A gente está falando aqui de aquisição de imóveis que pode, né, que é um ativo valorizadíssimo e que pode também trazer uma série de prejuízos e problemas quando você não faz a correta análise do imóvel. Eu sempre começo, quando a gente está discutindo esse assunto, traçando uma breve diferença entre risco e incerteza. Né? A ideia de quando você faz uma due diligence é de mitigar riscos. Obviamente que você não vai conseguir imaginar tudo que pode acontecer. Então, por isso que é importante, na nossa análise, dividir o que é risco e incerteza, e a gente parte, né, da identificação do negócio, identificação do imóvel, estabelecer uma matriz de risco. Né? Então, assim, o que é risco e o que é incerteza, assim, rapidamente? Risco, para a gente, é o que é antecipável, previsível, o que decorre da dimensão, né, conhecida do aleatório. Então, assim, tudo que a gente já tem histórico de problemas que causou, tudo está dentro do risco e isso tem que estar no contrato. E o risco pode ser bom ou ser ruim, vai depender da alocação de risco e da expertise de cada um dos agentes na assunção desses riscos. Né? Tem operações que são mais alavancadas que os adquirentes têm uma propensão e têm uma expertise que suporta um risco maior. Então, o risco ele vem sempre muito maltratado, né, no dia a dia, que fala risco. Não, risco às vezes também é bom, é uma oportunidade de negócio. Né? E a gente quer, dentro dessa ideia, a gente está trazendo isso com probabilidade de ocorrência. Né? Então, tem casos que a gente sabe, né, que são básicos quando você vai comprar um imóvel, de você analisar a documentação do bem, analisar a documentação do vendedor, que isso são riscos inerentes à aquisição e são totalmente conhecidos. Então, não faz sentido mais hoje o adquirente correr riscos com variáveis que ele já tinha, né, sob o domínio dele, que era plenamente identificável. E, assim, o que a gente sempre coloca para os nossos clientes no dia a dia é que não existe uma receita mágica nem receita de bolo, até porque a vida em sociedade é dinâmica e esses riscos também são dinâmicos. Então, e também depende especificamente de cada imóvel. Então, isso vai ter que ser contemplado tudo nessa matriz de risco que a gente falou. E esse dinamismo é interessante, né, porque eu sempre gosto de citar Keynes, que ele fala que parte das premissas que foram adotadas por quem está analisando e Foucault pelo sistema de elementos que foi escolhido para tanto. Né? Então, isso pode ser um sistema hoje que amanhã ele não se verifique por conta dessa própria dinâmica da economia. E por outro lado, né, de forma bem resumida, incerteza é aquilo que não está no contrato. É aquilo imprevisível, é imensurável, é elemento surpresa. Né? Então, assim, o que a gente sempre tenta colocar, né, obviamente, como eu disse, mitigar riscos, né, mas nunca é 100%, porque tem uma grande parte que está dentro da ideia de risco e uma parte que a gente tenta diminuir cada vez mais, que é de incertezas. Né? Mas tudo isso é importante de você fazer essa análise para que você consiga orientar o seu cliente na maior segurança para a aquisição dos negócios, né, imobiliários. Então é isso, eu acho que a ideia inicial que a gente vai tratar isso é identificar realmente, como o Dr. Gabriel colocou aí, quais são os riscos que já são vislumbrados quando você faz uma análise. Né? Então, o primeiro momento é sempre, no caso de imóvel, Dr. Gabriel, primeira coisa, cadê a matrícula do imóvel? Né? Você não dá para falar de nenhuma aquisição de bens se você não partir desse ponto. Então, às vezes, quando o cliente me consulta e marca uma reunião, eu já falo logo, traz logo a matrícula do imóvel, antes até de você me contratar, porque a gente já precisa partir desse ponto.
né? Então, é um tema assim, que é instigante, ele tem uma aplicabilidade, né, diária e constante. E aí nós estamos aqui hoje para discutir isso um pouquinho com vocês. Então, Gabriel, estou te devolvendo a palavra aí. Então vamos lá. Mapear desses riscos, como o doutor Pedro colocou, a gente mapeou, né, a maior parte dos riscos de uma transação imobiliária, os caminhos. Se vocês observarem aqui, esse símbolo laranja, amarelo aqui, para mim, representa o que o doutor Pedro falou como as probabilidades, né? Qual o caminho que vai ser seguido. Então, a gente indo direto ao ponto, é mais ou menos o seguinte: o advogado ou o auxiliar do cartório, o escrevente, vai ser apresentado a um determinado imóvel. Apresentado esse imóvel, vai ser analisada a documentação apresentada. E aí vem a primeira pergunta que o doutor Pedro já colocou. Eu identifiquei matrícula? O primeiro ponto é esse. Se eu identifiquei matrícula, eu aí vou passar ao estudo da matrícula apresentada, né? É o primeiro ponto, a gente passa ao estudo dela. Mas se eu tiver um caso que o imóvel não possui matrícula individualizada, né? A gente usa aqui a expressão registro no sentido lato entre matrícula e transcrição. Então, se eu não tenho, eu me faço uma segunda pergunta, já que eu não tenho matrícula individualizada daquela área. Eu tenho matrícula de uma porção maior, de uma área do bairro, de uma área que seria objeto de um possível desmembramento para eu chegar na matrícula do meu imóvel? Se eu identificar essa matrícula e se esse imóvel eu identificar também o proprietário, eu posso me utilizar do procedimento de apuração de área total. Eu apuro a área total daquela matrícula, daquela porção maior, faço o desmembramento da área do cliente, obviamente, da pessoa interessada, e vou apurar também o remanescente, que é o que vai ficar. Então, a gente chama esse procedimento de apuração de área total, remanescente e desmembrada. É um procedimento derivado. Derivado porque a matrícula que vai ser originada, ela deriva de uma matrícula anterior. E a isso a gente dá o nome de princípio da continuidade, né? A gente cumpre o princípio da continuidade nos registros públicos. Nesse caso, se eu identifiquei o registro da porção maior, né, da área anterior, da qual eu posso gerar um desmembramento ou loteamento, conforme for o caso. Nós estamos usando aqui a palavra desmembramento no sentido de parcelamento do solo, no sentido um pouco mais lato, né, que é para dar ideia do modo derivado, e você vir de um registro para o outro registro. Se eu não identifiquei essa matrícula, ou registro da porção maior, ou a transcrição, eu tenho duas figuras novas bastante interessantes, que está na Lei 13.465 de 2017, e aí eu me faço a seguinte pergunta: aquele imóvel que eu estou tentando regularizar, ele está inserido no núcleo informal ocupado por população de baixa renda? Esse conceito de núcleo urbano informal, ele tem um conceito já definido na Lei 13.465, que é aquele assentamento humano que já tem características de habitabilidade, posteamento, vias de acesso, e ele já, de certa forma, eu não tenho como levantar os títulos daquelas pessoas, por isso ele é informal, eu não tenho como apurar os títulos daquelas pessoas, ele já está consolidado no espaço e no tempo, e ele é ocupado por pessoa de baixa renda. Quando eu atinjo esses requisitos, eu tenho uma forma de regularizar, seria através da REURB-S, seria a regularização fundiária urbana social. Se por acaso não seja ocupado por população de baixa renda, mas ele ainda assim é um núcleo urbano informal, né? É um bairro, vamos traduzir na ideia, é um bairro já consolidado, ele tem posteamento, e eu não consigo levantar a cadeia dominial dos títulos daquelas pessoas naquele bairro. Eu posso fazer uma REURB-E, uma REURB específica, é uma regularização fundiária urbana específica. Se eu não atender, aí como bem disse o doutor Pedro, nenhuma das probabilidades, né? Eu não achei matrícula própria, eu não achei a matrícula da porção maior, eu não achei, ele não está inserido numa área de população de baixa renda no núcleo urbano informal, ele não está inserido no núcleo informal, só vai me restar usucapião. Então, assim, a usucapião, todo mundo já ouviu falar, já tem uma ideia, né?
E aí, normalmente, todo mundo parte para uso capião como se fosse assim, a via de escape. Só que observe que nós temos outras vias, né? Eu posso tentar localizar a matrícula, eu posso tentar localizar o registro anterior, seja matrícula ou transcrição, eu posso tentar fazer via REURB social, eu posso tentar fazer via REURB específica, e se de todas essas formas, nenhuma delas eu conseguir chegar no objetivo de especializar a minha matrícula, aí eu partiria para o uso capião, que é um procedimento originário. Esses procedimentos aqui são as probabilidades que o Dr. Pedro colocou de se chegar no que a gente entende como a matrícula, que é a identificação formal do imóvel no sistema registral brasileiro, né? Da mesma forma que eu tenho o RENAVAN, o Registro Nacional de Veículos Automotores, para o veículo, eu tenho a matrícula como o registro identificador de uma base territorial numa determinada circunscrição, num determinado cartório, que identifica um cartório. Então, como bem disse o Dr. Pedro, trabalhando no cenário de riscos, esse é o primeiro risco que o advogado vai identificar, que o corretor vai identificar, ou até que alguém no cartório, para orientar a pessoa, vai ter que identificar qual é a base registral sobre a qual nós vamos trabalhar. Existe uma base ou não foi localizada base nenhuma? Eu costumo dizer, doutor Pedro, que essa questão de que não existe registro não é verdade. Se a gente voltar no Brasil, a gente vai chegar nas capitanias hereditárias. Então, houve um título original que deu origem ao país. Eu tenho os títulos das sesmarias e as capitanias hereditárias. Então, título sempre houve. A questão é se nós conseguimos localizar aquele registro ou não, né? Esse é o ponto. E aí eu já passo a bola de novo aí para o senhor fazer algum comentário desse ponto que a gente já deu início aí. Perfeito. É importantíssimo esse ponto porque, né, ainda parece uma coisa muito elementar para a gente que está no dia a dia, né, na prática notária registral, mas é comum você se deparar com uma situação de promessa de compra e venda de um imóvel e que você chega para o cliente e pergunta assim, cadê esse imóvel? Cadê a matrícula dele? E a pessoa não sabe, entendeu? Então parece ser elementar, mas não é. Tem um simples recibo e isso aí é determinante para a análise que vai ser feita, né? Então esse é o ponto inicial que daí decorre todos esses pontos aí que o Dr. Gabriel falou. Em relação ao REURB, é interessantíssimo porque a gente fica com a ideia aí de uso capião sempre é a primeira saída, mas a REURB ela pode ser usada para um imóvel, inclusive, entendeu? Não, né? A gente fica com aquela ideia de REURB, para fazer grandes áreas, um bairro todo, não, pode fazer, né, no caso a REURB-S, que é social, né, com recurso público, e também tem a REURB-E, que é com recurso privado. Então, você tem essa possibilidade de fazer. E dentro desse procedimento de apuração de área total, doutor Gabriel, a gente se depara com muitas situações de que quando a gente pega as matrículas supostamente anteriores, a gente consegue identificar, a gente consegue chegar, né, no imóvel que a gente está objeto do negócio jurídico, né, sob análise, e a gente consegue com essa análise chegar. Então, é importante porque você evita toda uma via judicial, né, quando você já tem várias informações que são relevantes já para o deslinde. Então, esses pontos aí são fundamentais para partir para a análise de qualquer negócio que envolva imóveis. Te devolvendo aí. Tá fechado seu microfone. Opa, desculpa, eu estava agradecendo porque a gente sempre se passa de um ponto e aí esse bate-bola é interessante porque sempre relembra alguma ideia que a gente deixou de passar, né? Deixou de abordar. Feita essa etapa inicial da diligência de exame, né? A gente passa identificando a matrícula, porque o objetivo é chegar no registro. O objetivo da transmissão da propriedade segura é chegar no registro, tá? Mas ainda assim, analisando o imóvel, a gente tem algumas questões que elas são
de fundamental importância. Uma delas diz respeito ao aspecto objetivo, né? Esse aspecto objetivo, ele é importante, tanto se eu já tenho a matrícula individualizada, quanto se eu vou individualizar a matrícula, como o doutor Pedro já colocou, seja via REUB, seja via apuração diária, ou seja via uso capião. Qual é a ideia da especialização objetiva? O imóvel, ele é infungível, né? Tem talvez pessoas que não ouviram essa expressão, a fungibilidade. Fungibilidade é a característica de uma coisa ser substituída por outra sem alteração de seu valor ou substância. E aí o que é fungível entre nós é o dinheiro, né? O ouro. Se eu substituo 100 gramas de ouro por 100 gramas de ouro, continua sendo a mesma coisa em valor e substância. Se eu troco 100 reais por 100 reais, seja a forma que for, eu continuo com o mesmo valor. Então, o dinheiro, o ouro, por exemplo, são bens da vida fungíveis. Eu posso trocar um pelo outro sem alterar a substância. No imóvel, não. O imóvel, ele é sempre infungível, ou seja, eu nunca terei um imóvel igual ao outro. Por mais que eu tenha um loteamento que em todas as casas são iguais, ou uma incorporação imobiliária em que os apartamentos são iguais, mas eles não são iguais. Porque em um o sol vai incidir de uma maneira e no outro o sol vai incidir de outra maneira. A geolocalização de um imóvel na Terra, tomando a Terra como referencial, um em relação ao outro sempre são distintos. Então, no imóvel, a gente tem a característica da infungibilidade, ou seja, nenhum imóvel consegue ser igual ao outro, né, sobre a face da Terra, por mais que eu tenha, do ponto de vista estrutural, construções que têm a mesma estrutura, mas do ponto de vista de imóvel, que o conceito é o solo e tudo quanto a ele se incorporar natural ou artificialmente, então eu nunca vou ter um imóvel igual ao outro. Dito isso, qual é o ponto que aí volta aí o advogado, o corretor, né, a pessoa no cartório tem que examinar? A ideia de que a descrição do terreno no registro corresponde à descrição física, né? O que é que eu estou dizendo? A área que está na matrícula, no registro, ou que eu vou fazer meu uso capião, que está lá na minha promessa de compra e venda, que eu vou lá dar entrada no meu uso capião, ela equivale à área real? A conformação dela é a área real? Eu tenho a metragem das divisas? Eu tenho a indicação da confrontação tabular, física e pessoal? Essa é a primeira pergunta. Se a área de terreno ela não está correta, eu vou ter um procedimento, e aí quando eu já tenho uma matrícula aberta, eu já faço isso, que é o procedimento de especialização objetiva do terreno. Ah, eu estou partindo para uso capião, fiz minha uso capião lá, meu processo demorou 3, 4 anos, registrei no cartório, mas eu preciso ainda, se houver mudança na confrontação, eu tenho que atualizar essa confrontação. É o que está lá no artigo 213, inciso 1º, que tem hipóteses, dentre as quais uma de atualizar a confrontação para que a especialização objetiva do imóvel sempre atenda à melhor descrição. Se, por outro lado, a área do terreno está correta, eu aí passo a examinar a construção. Examinando a construção física, né, voltamos a dizer física, vem a seguinte pergunta: a construção física que está lá, que existe, bate com a que eu tenho no registro? E aí volto à situação de eu já ter a matrícula identificada. Bate o que eu tenho no físico com o que eu tenho no registro? Eu posso ter lá uma construção no registro, averbada, mas eu não tenho a construção física. Aí eu posso ter um caso de demolição, que eu tenho que averbar a demolição, ou até um cancelamento de averbação da construção, quando, por exemplo, a prefeitura emite um alvará de regularização ou de habite induzida a erro. Eu já tive caso, doutor Pedro, da prefeitura emitir alvarás de regularização para casas que efetivamente nem o alicerce, a fundação chegou a ser edificada, né? Nesse caso, a gente faria um procedimento de averbação de demolição ou de cancelamento da averbação de construção. Se, por outro lado, eu tenho construção física, mas ela não consta no registro, ou ela consta no registro com área divergente, eu vou ter uma hipótese ou de averbação de construção ou de averbação de ampliação, se eu tiver que averbar o aumento de área, ou até, se for o caso, de demolição parcial, quando eu tenho que
diminuir a área que consta no registro, de modo que o que está no físico equivale ao que está no real. E, por fim, eu tenho a hipótese de que não tem construção física no terreno, lá, não há nada físico, e também no registro não tem nada. Então, é só o terreno. Desse modo, eu estou com a especialidade objetiva já correta, fechadinha. Então, em relação a esse ponto da especialidade objetiva, e aí eu costumo dizer, doutor Pedro, tanto para o advogado quanto para o corretor, que hoje em dia, todo o processo de regularização, vamos falar assim, de regulação da propriedade, deve partir, além, como o senhor bem colocou, das matrículas, de uma planta, das plantas do memorial, bem descritos da área, porque qualquer caminho que a gente vá tomar, seja o módulo derivado ou seja o módulo da uso capião, a especialidade objetiva, com uma planta bem feita, bem reproduzida do imóvel e com o memorial bem descrito, a gente consegue resolver ou via uso capião, ou via módulo derivado de apuração de memento, ou até, como o senhor bem colocou, via uma REURB específica ou uma REURB social. Então, esse ponto da construção aqui, eu aí passo agora para o senhor fazer as suas considerações. Veja, a especialidade objetiva é assim, é o objeto do negócio jurídico que está sendo analisado, né? Então, quando o cliente te contrata para você fazer uma due diligence, na verdade, ele quer saber, né? Obviamente que é importante saber sobre o vendedor, é fundamental saber disso, mas ele quer saber do imóvel que ele está adquirindo. Então, veja que todos esses pontos aqui que foi colocado não são coisas incomuns de acontecer na prática, né? E que você ter uma situação registral diferente de uma situação física, né? Sobretudo no caso de construções, assim, é muito, muito comum de você estar negociando um prédio e você vai, busca no cartório e está lá o terreno. Então, isso precisa ser regularizado e, muitas vezes, a não regularização disso vai impactar invariavelmente na concretização ou não do negócio e até no preço que está sendo pago, porque um imóvel que está regularmente registrado em todas as suas confrontações, a construção, a área, tudo perfeitamente, ele tende a ter uma valorização de mercado bem superior. E aí eu estou falando de casos que pode chegar até 50% de valorização, porque você tem um imóvel que ele é passível de constituição de garantia, tudo, e às vezes esse é até o objetivo de quem está adquirindo, né? Seja até para custear a própria aquisição, seja para um outro negócio que esteja sendo feito em paralelo. Então, todos esses aspectos aqui, a gente demanda uma análise acurada, né, da matrícula do imóvel para saber a existência ou não, né? Se tem a área de construção, esse para mim é um ponto fundamental, doutor Gabriel. Eu me deparo com essa situação quase que diariamente, né? Imóvel rural, então, você tem uma diferença na área, né? Então, você precisa também fazer o georreferenciamento para você ter certeza do que você está adquirindo. Então, são situações que a gente está falando aqui em tese, mas que em tese que é a prática, entendeu? Então, não é tão assim, colocando situações extremas. Muito pelo contrário, nós estamos tratando aqui de situações corriqueiras, repetitivas, que a gente se depara todo o tempo, né? E aí, quando você tem a especialidade objetiva integralmente cumprida, você já cumpre, né? Aí vai analisar os outros aspectos, mas em relação ao bem, você praticamente já andou muito em relação à análise. Você vai ver agora só a questão de débitos e esses outros pontos. Mas vamos lá, vamos seguir. O senhor tocou no ponto aí do GEL e lembrou aquele nosso evento lá em Nossa Senhora da Glória, né? E aí me trouxe aqui a luz só de comentar isso, que a gente comentou lá naquela vez. Que o grande problema da especialidade objetiva é que a gente tem hoje, no país inteiro, né, a maior parte das confrontações sempre fazendo referência à pessoa. Raramente faz referência ao imóvel físico, né? Confronta com a casa número tal, da rua tal, ou confronta com a fazenda Palmeira, a fazenda São José, raramente. E mais raramente ainda, a indicação da confrontação tabular, né? Que é a matrícula do imóvel vizinho. E isso, eu digo que uma das grandes causas, eu não sei se o senhor concorda,
lá no artigo 225 da Lei 6.015, foi quem trouxe a ideia, né? Ele diz assim, os tabeliães, juízes farão com que as partes nos autos e nas escrituras constem a denominação, a confrontação, e aí lá tem uma vírgulazinha que diz assim, mencionando os nomes dos confrontantes, né? E esse mencionando o nome dos confrontantes, ela é uma oração reduzida de gerúndio. Então a ideia é que o mencionando os confrontantes é para dizer assim, olha, não esqueça de colocar o nome dos confrontantes. O problema é que o Brasil inteiro levou aquilo como se fosse o único elemento da confrontação. Basta eu colocar o nome do confrontante e está resolvido. Quando, na verdade, aquela oração mencionando o nome dos confrontantes, uma oração reduzida de gerúndio, ela está dizendo o seguinte, olha, não esqueça de, na hora de você colocar a confrontação física, que um imóvel confronta com outro imóvel, você não esqueça de colocar o nome do confrontante, né? Eu sempre costumo dar esse exemplo, que imóvel, terra lida com terra, ferro com ferro, concreto com concreto e gente com gente. Então eu não posso dizer que o imóvel confronta com Pedro, porque se Pedro falecer, ele confronta com a cova de Pedro no cemitério. Então é meio que, no mínimo, estranho a confrontação pessoal, só que ela é amplamente difundida no país, né? Então, essa é uma outra questão, e a gente bem discutiu isso lá em Nossa Senhora da Glória, né, naquele evento que nós participamos juntos, da importância da confrontação física e tabular em relação ao registro. Quer complementar alguma coisa em relação a esse ponto? Não, isso é bastante comum quando você pega, às vezes, de imóvel urbano, e aí você se depara que a pessoa está adquirindo um chão de terra, e como você fala, que confronta com determinada pessoa. E só que a gente está falando de coisas de 40 anos atrás. Então, exatamente, fica complicado. Imóvel rural, às vezes, tem essa confrontação com determinada pessoa, mas às vezes também está em confrontações, às vezes com elementos naturais, com um córrego, com uma mangueira, que eu já vi, né, algumas transcrições de matrícula que realmente são impossíveis de se perdurar no tempo, né? Então, como você falou, imóvel confronta com imóvel e isso precisa estar muito claro no registro. Doutor Pedro, eu só queria fazer uma observação aí, na minha área é de tabelionato, né? O doutor Gabriel é na área de registro imobiliário e o senhor é na advocacia. Então, sempre a gente tem deparado esse é uma problemática que atinge todos os tabeliões, né? Eu sempre tenho colocado nas minhas escrituras, quando pego a área rural, eu sempre coloco assim, eu sempre acrescento, eu faço eu acrescento um pouquinho, eu mudo um pouquinho o registro, e tem passado aqui por Nossa Senhora da Glória. Então eu vou dizer assim, confronta-se com Pedro Celestino ou seus sucessores. Porque, na realidade, a gente não sabe mais se é aquele vizinho ou o mesmo vizinho, né? Os sucessores, por quê? Porque pode ser filhos ou pode ser pessoas que já tenham vendido. Então, normalmente, quando eu faço a escritura, eu sempre coloco, confrontando tal, ou seus sucessores. Né? Principalmente que a escritura é antiga, né? Você pega a escritura de 1965, 68, escritura que tem imóveis, que o último registro dele tem data de 50 anos. Então, eu tenho certeza que não tem mais essa modificação. E o doutor Gabriel falou uma coisa interessante, né, com relação a esses limites, né? E a gente já viu, inclusive, limites, né, limitando com um pau de mulungu, né? O cidadão anda de burro durante 20 minutos ao passo, vai se encontrar num lugar tal, e aí ele vira assim à esquerda, é o limite da propriedade. Quer dizer, é a história quando se formou o registro imobiliário do Brasil. Porque a época é isso que se tinha para poder se mensurar da terra, né? É isso, mas eu achei interessantíssimo esse tema e me perdoe, eu tive que fazer essa observação, porque é o nosso dia a dia, né? É interessantíssimo. Não. Perfeito, Henrique. Assim, só em questão de imóvel rural, por isso que o georreferenciamento é importantíssimo. Não tem, sem dúvida. O georreferenciamento é uma ferramenta, assim, fundamental para que você venha regularizar, né? A ideia é essa, que você vá conseguindo ao longo do tempo regularizar, porque o país de uma dimensão não é tão perfeito com relação aos vizinhos, mas é perfeito com relação ao local da terra. Porque já melhora colocar os vizinhos ali, na hora que você muda ali, já mudou um vizinho, o outro já pode ter mudado, mas a terra está ali, naquele momento, o local é ali, está determinado naquele exato momento. Melhora um pouquinho em relação a 20 passos do burro, né? Essas coisas aí, você... Você andar de burro, meia hora de andar de burro, meia hora burro ao passo,
Quer dizer, nesse ponto é exatamente o ponto que ele marcou ali no burro dele. Exato, A ideia é que a referência deixou de ser o trajeto do animal para ser uma referência geoespacial, né? Que aí, de certa forma, o que mudaria só é o modelo matemático da representação do datum, né? Do datum geodésico. E aí tem aqui o Leônidas Frois, que é engenheiro agrimensor, que está até comentando que já viu algum desses casos, que ele bem sabe disso, né? Você pode até mudar o modelo matemático, como a gente tinha o SAD 69 para o SIGAS 2000, mas pelo menos a referência não é mais do burro, do jumento, né? Não é mais do animal transitando, né? Já é uma outra referência. Aqui colocaram no chat aqui, a Juliette colocou, dando um exemplo aqui, no poente medindo 2 dias de um homem a cavalo. Veja, que medida precisa, né? Depende de quem é o homem, né? Isso aí. Dando seguimento, então, só por causa do avançado da hora, a gente tem ainda na due diligence a ideia de a gente buscar examinar o cadastro fiscal e fundiário, né? Quando a gente fala do cadastro fiscal fundiário, a gente está falando no Brasil, né, para imóveis urbanos, do IPTU, que é o cadastro fiscal do município, por força da Constituição Federal, que dá competência ao município de instituir o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana. E, no caso dos imóveis rurais, a gente tem 3 cadastros hoje, né? O cadastro fiscal tributário, que é hoje competência da Receita Federal com o ITR, que vem tentando transferir isso aos municípios, né? Incentivar que os municípios façam isso. Você tem o cadastro ambiental rural, que vem para trazer uma alteração significativa na ideia da reserva legal, né? Para melhorar até a geolocalização espacial das áreas de preservação permanente, das APPs e das APAs, e você tem o cadastro fundiário de utilização, que aí no caso do imóvel rural pertence ao INCRA, né? Que vai dizer a utilização. Então, qual é a ideia da due diligence? A pergunta que eu faço examinando o imóvel é: o imóvel está lançado no cadastro fiscal? Se ele não está lançado, eu tenho que fazer um processo de lançamento fiscal, né? Sendo urbano na prefeitura, a Secretaria de Finanças, da Fazenda, Diretoria de Tributos, sendo, aí como nós falamos, o INCRA para o cadastro fundiário, a Receita para o cadastro fiscal tributário e o cadastro ambiental rural no portal do Ministério do Desenvolvimento Agrário. O lançamento fiscal, então, uma vez feito, se eu tiver ele feito, eu faço a outra pergunta: se os dados do lançamento eles estão corretos. Porque se ele não estiver correto, eu vou ter que fazer a alteração do lançamento fiscal. Vou ter que alterar para poder corrigir. Se ele tiver feito e está correto, eu vou analisar, então, os débitos, se existe ou não débitos sobre aquela propriedade. E aí a pergunta é: os tributos estão quitados ou não? Se não tiver, tenho que quitar os tributos. Se tiver quitado, a situação fiscal está regular. Então, o imóvel está lançado para os fins fiscais e ele está com um tributo regular. Essa é uma análise que tem que ser feita na due diligence para que, assessorando o comprador, quem estiver assessorando o comprador, evite que ele esteja adquirindo uma propriedade com um passivo, né, de obrigações a poder a sujeitarem o adquirente, porque são obrigações que seguem a coisa, né, de natureza própria terrena. Essas obrigações seguindo o imóvel, o adquirente vai assumir essa responsabilidade. Então, na due diligence, o cadastro fiscal, não só a existência dele, como também a regularidade da quitação dele, é essencial para uma assessoria que dê uma segurança a quem está realmente adquirindo a propriedade. Doutor Pedro. Essa questão do lançamento fiscal é importantíssimo, tanto é que quando está fazendo uma due diligence, o que é fundamental é que se pegue o rol de lançamento do município, né, para que você confronte se o endereço confere com o imóvel que está sendo adquirido, se a área que o município está cadastrado nele lá, inclusive para fins de tributação, realmente é a área que está sendo adquirida, porque não é incomum, doutor Gabriel, de você ter uma diferença de área entre o rol de lançamento e a matrícula do imóvel. Então, às vezes você pega ali uma due diligence que às vezes o imóvel está sendo tributado com uma base maior
do que realmente ele existe, né? Então, talvez foi objeto de um desmembramento, de algum outro parcelamento, mas, enfim, nesse momento da due diligence, que é o momento oportuno de você certificar que o cadastro, né, que o lançamento fiscal está correto. Né? Aqui em Aracaju a gente consegue pegar esse rol de lançamento, em alguns municípios também a gente consegue essa mesma análise, a gente faz também em relação aos imóveis rurais, né? Dentro daquelas, esses cadastros que o senhor falou agora. Então, assim, são coisas que não são incomuns de acontecer essas divergências. E quando altera, precisa se regularizar para avançar com o negócio. Perfeito. Avançando, então, nós temos agora uma situação, doutor Pedro, que eu considero, após a especialização objetiva, uma das mais tormentosas, né? Que é a situação do proprietário e de eventuais titulares de direitos reais, né? Nós vamos focar aqui no proprietário, porque, assim, como a propriedade é o direito real por excelência, né? O direito onímodo, se você exerce a propriedade plena com todos os poderes inerentes ao domínio, então, abrangendo a propriedade, a gente já consegue dar uma visão dos demais direitos reais, né? E aí, essa é uma das questões mais tormentosas, e aí nós vamos, talvez, aqui um pouquinho mais compassado, né? Eu vou analisar a situação do proprietário, e a primeira pergunta é, ele é vivo? Porque se ele não for vivo, eu já vou partir para o inventário ou arrolamento, né? Aí quando eu falo inventário ou arrolamento, eu estou também falando por escritura pública, tá? Não podemos esquecer dos tabelinhas de notas, senão o Henrique aí vai puxar nossa orelha daqui a pouco. Ele abre o microfone aí e puxa nossa orelha, né? Então, quando a gente fala inventário ou arrolamento, eu estou falando do inventário também na modalidade extrajudicial, tá? Se ele for vivo, eu aí passo para uma segunda análise. Ele é capaz, porque eu posso ter a situação de um menor sendo proprietário, né? E aí eu precisaria de um alvará judicial para a venda do imóvel do menor, ou ele pode ser interditado, ou pelo menos está ainda parcialmente incapaz, está incapaz e não tem interdição ainda, né? E aí eu precisaria do alvará judicial para a venda do imóvel do interdito. Então, a primeira pergunta que a gente faz é se ele é vivo, estando vivo, se ele é capaz, né? Tirando dúvida, às vezes tem algum colega que não é do cartório, ou não é advogado, que às vezes pergunta, você tem limite de idade para a pessoa vender o imóvel. Não existe limite de idade, existe limite de capacidade. De idade não existe no Código Civil nenhum tipo de limitação. Isso ficou meio embutido no pensamento da sociedade brasileira, que a partir de certa idade a pessoa não poderia mais vender o imóvel, né? Isso não tem previsão legal nenhuma. Então, o que existe como previsão de impeditivo é a incapacidade, que aí o tabelião vai apurar no momento de lavrar a escritura pública de compra e venda ou o outro título inerente. Superada a situação de ser vivo, de ser capaz, nós vamos analisar se é o caso de ele ter cônjuge e o regime de bens. E aí a primeira pergunta é, o proprietário é casado? Então ele é vivo, é capaz? Se ele for solteiro, ele já está com a situação regular no sentido de ele pode transmitir a propriedade sozinho. Ele tem vontade, ele é maior, capaz, solteiro, então ele tem condição de transmitir a propriedade. Mas, se ele for casado, aí a situação muda um pouco de figura, né? Ele sendo casado, a primeira pergunta que a gente faz é, e aí eu sempre digo isso, que são 3 pontos que têm que ser analisados numa pergunta se a pessoa pode ou não pode vender, né? Que é a data da aquisição do bem, a data do casamento e o regime de bens. Esses 3 elementos, esses 3 dados, são fundamentais para a gente responder se precisa ou não precisa de outorga, de anuência, né? E aí é o que vai responder o restante das perguntas aqui. Então, essa primeira pergunta diz, a aquisição e transmissão do bem pelo proprietário é influenciada pelo seu regime de bens? A resposta é não, se for o regime da separação absoluta, ou se ele já adquiriu na condição de separado, que aí eu não tenho mais a sociedade conjugal. Então, adquiriu como separado, ele já não tem sociedade conjugal com o cônjuge, ele pode, né? O bem pertence ao patrimônio particular, estando no regime da separação absoluta de bens, eu aí estou com a situação dele regularizada. Porém, eu posso ter o caso
de aquisição ser influenciada pelo regime de bens. E sendo, a pergunta subsequente é, o vínculo conjugal subsiste? Se o vínculo não subsistir, ou seja, ele é casado no papel, como se diz no popular, no civil, mas ele não providencia. A pergunta é, ele providenciou aí o divórcio, né, para regularizar a situação da não coexistência mais do vínculo conjugal? Se ele não providenciou, tem que providenciar o divórcio, ou judicial ou por escritura. Se ele já providenciou, ou providenciou agora, ou já providenciou anteriormente, tem que levar o cartório para ser praticado o ato, né? Ou de averbação ou de registro, conforme for o caso. Se foi hipótese que houve transmissão ou não da propriedade, ou se foi a propriedade que já ficou para ele, que já era dele especificamente. Resolvido essa questão, nós temos a situação do proprietário regularizada. Se o vínculo conjugal subsistir, ele está casado e continua, né? Vamos dizer assim, continua o vínculo conjugal. A pergunta agora é da vontade. Se eu tenho anuência do cônjuge ou não. Se eu tenho anuência, então eu tenho um casal casado, né, para ser redundante, que ambos vão assinar. Então não tem problema nenhum. Sigo tranquilo a minha operação, a minha assessoria, sem problema nenhum. Mas se eu tenho um caso de que o vínculo conjugal subsiste, mas aí eu não tenho anuência, eu preciso ver por que eu não tenho anuência do cônjuge. Eu tenho as seguintes hipóteses. O cônjuge pode ter morrido, e aí se ele morreu, a ausência da outorga decorre do óbito, eu vou ter que fazer um inventário ou arrolamento do cônjuge. Se ele não é por óbito, né, não é por falecimento do cônjuge, então qual é o motivo? Ou é recusa, ou é incapacidade do cônjuge. Se for recusa, eu tenho uma ação de outorga uxória para suprir a vontade daquele que não quer concordar com a venda. Se for por incapacidade, eu vou ter o alvará judicial para venda do imóvel do interdito, né, que vai ser o cônjuge que está interditado e não tem condição de manifestar a vontade. Então, essas questões aqui têm que ser muito bem examinadas numa due diligence. Desde o começo lá da situação do proprietário, se ele é vivo, se ele é capaz, se ele é casado, qual foi o regime de bens que ele adquiriu, se o vínculo conjugal subsiste, se ele tem, por fim, a anuência, e se ele não tem a anuência, qual é a solução jurídica para se resolver aquela anuência, de modo que a gente tenha uma situação do proprietário para fins de due diligence regularizada para ele poder transmitir a propriedade. Tem uma pergunta aqui. Pronto. Depois que o seu comentário, Pedro, a gente, mais para frente, a pergunta talvez exigiria a gente talvez concluir aqui. A gente conclui e depois volta para responder a pergunta, certo? Com o senhor a palavra. Nesse ponto aí, o que a gente percebe mais nas diligências prévias que nós realizamos é justamente a divergência do estado civil atual do vendedor com o que consta no registro, né, na matrícula do imóvel. Né, porque ficou viúvo, separou tudo, e essa situação normalmente ela só vai ser regularizada na hora de que se vende o imóvel. Porque, sobretudo, quando o vendedor tem um patrimônio maior, ele não sai imediatamente com a escritura ou a sentença de divórcio e sai resolvendo, averbando isso em todas as matrículas do imóvel. Ele só vai se deparar com isso e aí o vendedor, imagina, né, aquela situação que ele está na ânsia de fechar o negócio e a gente apontar todos esses caminhos que devem ser feitos anteriormente, né, para poder resolver, mas o objetivo não é obstar a realização do negócio, muito pelo contrário, é se fazer o negócio correto. Então, esse é um ponto que realmente a gente tem muito problema. Também o que a gente não vê é o registro do pacto antinupcial, né, quando faz essa opção antes do casamento. Então, isso também só vai acontecer se deparar com essa situação na hora de uma transação imobiliária. Então, corre, procura. Tem muitos clientes que não sabem nem que fez um pacto antinupcial, né, acha que foi só uma declaração, não se lembra, sobretudo se isso já tiver longo tempo. Outro ponto importante, Gabriel, quando você falou de inventário, e que eu ainda me deparo, são concessões de direitos hereditários para o instrumento privado.
né? Isso aí, doutor Henrique, que é tabelião, pode nos auxiliar, mas assim, é uma hipótese na nossa análise de nulidade, e às vezes a gente já correu o caso, não aqui em Sergipe, né? O tabelião de Sergipe é quem não incorre nisso, mas de outros estados, de ter uma escritura pública de uma cessão de direito hereditário particular. Né? Então, você olha o problema que isso pode causar se você tiver alguma decretação de nulidade desse título anterior, o impacto que ele tem nas transações subsequentes. Mas nesse ponto, eu acho que é o que é fundamental, mesmo sendo no caso assim. Nesse caso aí, doutor Pedro, o tabelião que leva essa escritura tem que torcer, rezar, pedir para Nosso Senhor e todos os santos da Bahia. Da Bahia, você adivinhou? O santo da Bahia de Mora, doutor Gabriel, né, para que os cessionários não usem da questão da anulação, porque é um documento anulado, né? Ele nasce já com a história já comprometida, né, nesse sentido aí. Mas acontece, é raro, mas acontece. Às vezes é porque o corre-corre da vida, o descuido de um escrevente ou outro, acontece e um próprio titular, né, e fazer na orientação não se passou, né? Temos aqui uma pergunta aqui. Como alguns colegas da Bahia que estão aqui acompanhando a gente, doutora Juliette, que é registradora em Jeremoabo, eu costumo dizer que procure uma loucura jurídica e na Bahia tem um precedente. Vamos lá, tem aqui uma pergunta aqui. Mandar um abraço aqui para os colegas aí titulares de Sergipe, os colegas titulares da Bahia, os colegas titulares de outros estados, né, os colegas que são escreventes, auxiliares de cartórios, advogados e corretores que estão participando da nossa live aí, né? Temos aqui uma pergunta de Leônidas Frois. Dúvida: está sendo levado a leilão judicial imóvel que não possui matrícula, segundo os dados do edital. Aí ele fez a pergunta em duas partes. Primeiro, é possível que se faça leilão de direitos possessórios? 2, se sim, qual a melhor forma do arrematante adquirir a propriedade do imóvel? Doutor Pedro quer começar? Eu começo. Quanto à primeira pergunta, é possível sim, isso acontece corriqueiramente aí no tribunal, nos leilões, que às vezes, principalmente nas execuções fiscais do município, que às vezes o imóvel tem até a inscrição municipal, mas não tem um registro. Então isso é levado a leilão e no edital consta essa expressa previsão. E na aquisição, e aí eu já vi casos concretos da parte instigando o juízo para que o juiz determinasse que o cartório, já com auto de arrematação, fizesse a abertura da matrícula, mas todas as decisões que eu conheço, o juiz fala que não, que isso é uma providência que a parte deve fazer, né? Não cabe ao juízo que está fazendo a execução do bem já determinar a abertura da matrícula, porque já refoge aos contornos, né, aos limites daquela demanda. Eu queria só complementar, e muito bem pontuado, que é o seguinte: essa carta de arrematação, ela serviria até como justo título para uso capião ordinária. Porque o que acontece? O título é o instrumento hábil a transmitir a propriedade. O justo título é aquele título que o adquirente, ele está, e aí por isso vem a ponderação que o senhor fez, ele está convicto de que está adquirindo, como até o próprio Leônidas já perguntou, ele está convicto de que está adquirindo a propriedade de boa fé e por um instrumento idôneo. Só que, como o senhor já bem observou, esse título não pode ser levado a registro justamente por não obedecer ao princípio da continuidade. Logo, ele não é um título hábil a transmitir a propriedade, mas ele é um justo título para efeitos lá do 1242, que autorizaria a uso capião ordinária.
Então, complementando aí a resposta, na pergunta que ele disse, qual a melhor forma do arrematante adquirir a propriedade do imóvel? Bom, nesse caso aí, pode ser, se não for caso de reúbe específica, reúbe social que se enquadre, vai ser a uso capião a forma que ele vai adquirir a propriedade, usando a carta de arrematação como justo título lá do 1242. E aí ele vai ter o prazo de posse de 10 anos, né, que é o do 1242 caput, ele não tem como se beneficiar do parágrafo único justamente porque não tem registro. Então, ele não tem como se beneficiar da redução de prazo. Porém, se for, por exemplo, uma hipótese de uso capião constitucional, que o imóvel tem até 250 metros quadrados, se for urbano, ou 50 hectares, se for rural, aí tranquilo. Ele entra com uso capião de 5 anos, não precisaria nem de ter o justo título nesse caso, ele vai ter que exercer a posse pacífica, sem oposição de ninguém, né? Mas ele já tem um título para se emitir na posse, que é a carta de arrematação, é o título que autoriza ele a se emitir na posse. Então, a solução para ele adquirir a propriedade aí, se não for caso de reúbe específico e reúbe social, vai ser um caso de uso capião, aí, a meu ver, ou na forma constitucional, com 5 anos, ou na forma ordinária, com o benefício do justo título. E complementando aí essa pergunta do Leônidas, eu me lembrei agora de um caso concreto que nós tivemos no escritório, que no caso desses imóveis que não possuem a matrícula, a due diligência às vezes tem que ser acompanhada até de diligências em loco. Você conhecer o bem para ver quem é que está ocupando, levantar essas informações, porque em um caso que nós analisamos, nós identificamos que o mesmo imóvel tinha duas inscrições municipais, entendeu? Então, na execução, estava se executando uma dívida de um proprietário que já não era o ocupante mais, entendeu? Então, a gente teve que ter essa análise para identificar, para que o edital fosse feito realmente de forma correta e que desse a oportunidade para o ocupante se manifestar e tudo, mas é uma matéria assim, tormentosa que exige mesmo uma análise bem criteriosa, mas não é incomum. O Judiciário e o STJ têm posicionamento consolidado que é possível a asta pública de bem sem matrícula. Isso é só mesmo que exige uma análise mais acurada. Presidente Henrique, tem mais uma pergunta aí. Vamos ver aqui, então. Peraí. O imóvel consolidado pode ser gravado em processo de execução do ex-proprietário? Essa pergunta é de Edivaldo de Maceió. Um abraço para Edivaldo. Pronto. Doutor Pedro, quer falar ou... Pode começar. Vamos lá. Ele deve estar se referindo à hipótese de consolidação da alienação fiduciária, né, da Lei 9514. Então, imaginei isso que eu, né? Consolidado, provavelmente, né? foi isso aí. Vamos terminologia da 9514. Né? 9514. Talvez a expressão consolidado não poderia ser outra coisa. Né? E aí ele fala que se pode ser gravado em processo de execução. Aí vamos raciocinar que deve ser uma execução judicial de um outro processo, né, que venha a afetar o ex-proprietário. Eu diria a ele que isso acontece na seguinte situação. Pode parecer anormal, mas aconteceria na seguinte situação. Quando o banco faz a notificação e a consolidação, que a gente chama de execução extrajudicial da alienação fiduciária, ocorre o fenômeno jurídico da consolidação, o credor fiduciário, ele passa a ser o proprietário do imóvel já de uma forma definitiva. Porém, a Lei 9514 estabelece requisitos que o banco tem que cumprir para finalizar a fase da consolidação com a expropriação, que é o quê? Ele tem que realizar 2 leilões, um pelo valor do imóvel e um pelo valor da dívida. Após realizar esses leilões, é que o banco, se for negativo os leilões, dá a quitação, é averbada a realização dos leilões e a quitação da dívida, de modo que o banco passa a ser pleno e o credor fiduciário pode vender da forma que lhe convier.
Então, o que pode ter acontecido no caso dele? Como o primeiro leilão vai ser pelo valor do imóvel, então suponhamos que a dívida está em torno de 50 mil. Ele não pagou, o banco executou e leva o imóvel a leilão. Se o imóvel for leiloado por 120 mil, por exemplo, e a dívida era 50, sobrou 70 mil para o mutuário, aquele que estava devendo. A Lei 9514 exige que os 70 mil seja devolvido ao mutuário. Por isso pode ter havido, o juiz pode ter determinado a penhora nesse processo de execução, porque existe a possibilidade de um crédito vir no primeiro leilão, que é pelo valor do imóvel. No segundo leilão, que é pelo valor da dívida, vamos lá, a dívida continua valendo 50, mas o imóvel foi vendido por 80. 80 menos 50, porque ele pode ser adquirido até pelos 50, né, no segundo leilão, tem uma diferença de 30, que seria restituída ao mutuário devedor. Nesse caso, também essa restituição, o juiz que determinou a penhora deve ter determinado justamente por esse fundamento. Olha, como ele pode ter um crédito a receber, a gente penhora essa expectativa de direito que decorre do contrato da alienação fiduciária. Então, vamos, só para ficar clara a terminologia, não é o imóvel consolidado que está sendo, vamos dizer, penhorado, mas é a expectativa de direito que o mutuário tem decorrente da finalização de um processo de consolidação, que ele pode vir a receber um crédito, se no primeiro leilão for pelo valor do imóvel, se no segundo pelo valor da dívida. É essa expectativa de direito que o juiz deve ter mandado penhorar. Doutor Pedro, o que lhe parece? Isso, também eu entendi pela terminologia consolidado, só me veio à cabeça a 9514. Então, vamos considerar essa hipótese. É basicamente isso que o doutor Gabriel falou, e aí você tem a previsão do 835, inciso 12º, que ele fala que é o direito aquisitivo decorrente da promessa de compra e venda e alienação fiduciária. Então, justamente isso. Então, como é que acontece em vários processos que a gente acompanha? Identifica que o imóvel, porque quando você tem alienação fiduciária, você tem um desdobramento da propriedade, como a gente sabe, um na condição resolutiva e outro na condição suspensiva. Então, o que a gente pede para o juiz? Para que determine a penhora do direito que ele possa vir a ter e oficie o agente credor para informar qual é o saldo devedor. Porque, às vezes, o saldo devedor é muito grande e não justifica você ter que esperar aquilo tudo, né, para poder, você já vai em busca de outro bem. Ou então o banco até já informa, olha, o saldo devedor é tanto e já está em andamento o processo extrajudicial de consolidação. Então o juiz já determina que o saldo que sobejar, que a 9514 determina que seja restituído ao devedor fiduciante, que seja disponibilizado nos autos. Eu acredito que é isso, mas tem a expressa previsão do 835, o inciso 12º do Código de Processo Civil. Eu acredito que tenha sido, então, a pergunta do Edivaldo, né? Exato. Se tiver outra, ele deve fazer. Vamos avançar aqui, para a gente poder já não tomar muito tempo dos nossos colegas que estão aqui. Estamos finalizando, faltam 3 pontos rapidamente aqui, a gente já finaliza, né? O outro ponto, e aí volto lá o que o doutor Pedro colocou lá no início, né? Entre riscos e incertezas, e aqui volta a situação dos riscos, né? Porque se está na matrícula, eu já tenho aquele risco previsível, né? Não é uma incerteza que é um evento futuro e de possibilidade de ocorrência ou não. Eu tenho aqui, sim, um evento futuro, mas que ele já tem uma concretude maior, que é o ônus, né? E aí a pergunta é, o imóvel possui ônus? Se não possui, beleza, a matrícula está liberada, né? Se o imóvel possui ônus, eu aí vou examinar a natureza do ônus. Se o ônus impede o registro do instrumento contratual. Exemplo aí, uma servidão. A servidão é um ônus em relação ao imóvel. Quem adquire sabendo que tem a servidão. Então, ela não impede o registro do instrumento contratual, mas o adquirente está sabendo que aquele ônus não o impede sua aquisição, mas existe o ônus, né? Já se o ônus... Doutor Gabriel, só rapidinho aí nessa questão da servidão, e é bom que não só verifique na questão do ônus registral, do ônus devidamente registrado à margem da matrícula,
mas que façam uma visita no próprio imóvel. Porque, vamos dizer assim, em questão de imóvel rural, por exemplo, eu digo porque é experiência. Eu creio que o áudio falhou. Doutor Pedro, está conseguindo ouvir? Não, acho que travou a internet dele. Deixa ele ver se ele retorna. Aparece. Quer ir seguindo, Gabriel? Que aí quando ele deixa eu ir seguindo aqui. Quando ele voltar, a gente já autoriza de novo. Se impede o registro, né, eu vou ver se o ônus impede a lavratura do instrumento negocial. Porque, por exemplo, eu posso ter uma indisponibilidade que ela impede... Vou falar aqui pelo aplicativo. Já é uma passagem que usualmente as pessoas já estão ali utilizando. Eu já teve casos, eu digo assim, porque o cidadão comprou um imóvel rural e quis fechar a passagem, foi um problema com a população, foi coisa grande, assim, e o cidadão se aborreceu, acabou querendo vender o imóvel e não conseguia tirar. É só isso, para poder... tem na prática e o que tem de direito e de fato. Né? É o exame físico. O exame físico não está documentado. Né? Perfeito. Complementando aqui, eu posso ter um ônus que ele impede o registro, como uma indisponibilidade, por exemplo, mas ele não impede a lavratura. Eu posso ter uma indisponibilidade averbada em face do proprietário, que impede o registro, então a resposta aqui seria sim, mas ele não impede a lavratura. E aí vai caber ao advogado aqui fazer o estudo da viabilidade do negócio, como bem o senhor colocou lá atrás no início, né? Eu vou fazer o estudo se aquilo é viável ou não. E aí, como o senhor bem colocou, eu tenho riscos que eu posso assumir porque o imóvel vale a pena. Eu tenho com o imóvel que o valor está abaixo de mercado, vale a pena, o cara está indisponibilizado, mas ele tem outro patrimônio que dá para cobrir. Então, isso aí é que está... A ideia da due diligence é justamente essa, é estabelecer essas premissas e esses parâmetros de análise do risco para ver se vale a pena ou não. Já eu posso ter um caso de um ônus que impede a lavratura do instrumento negocial, por exemplo, uma penhora, né? ou uma hipoteca sem anuência do credor. Então, o advogado vai fazer um estudo da liberação do ônus. Como é que libera esse ônus? Será que, de repente, eu não tenho que ajuizar embargos de terceiro para desfazer aquela penhora contra um terceiro, contra o meu cliente, que é, vamos dizer assim, o vendedor, né? Eu estou assessorando o vendedor, ele não registrou a escritura, ele comprando, agora ele vai querer vender, só que aí agora já tem uma penhora no imóvel. Então, de repente, eu posso fazer uma ação de embargo de terceiro para conseguir desfazer a penhora, registro a escritura do meu cliente como comprador para depois ele poder vender. Essa é uma outra situação, né? Que aí vai resultar num processo de cancelamento do ônus real. Então, na ideia do ônus, eu tenho que verificar, primeiro, se o imóvel possui ônus, se o ônus impede o registro e se ele impede a lavratura ou não do instrumento negocial. Quando aqui a gente fala o instrumento negocial, eu posso estar falando já direto o título definitivo, né? A própria escritura ou um contrato do SFH, ou se eu vou fazer a promessa, o contrato preliminar, né? Tudo esse exame aqui, eu diria que aí vai uma boa expertise, uma boa experiência do advogado, seja para estudar a viabilidade do negócio, quando o ônus não impede a lavratura, né, do instrumento, com a indisponibilidade, por exemplo, ou quando ele impede até a lavratura, que seria, no caso, do imóvel hipotecado sem anuência do credor hipotecário, né? Não tendo esse ônus, a matrícula aí estaria liberada, né, para a transmissão seguinte. Doutor Pedro. É importante esse aspecto, porque a existência de ônus não necessariamente é impeditivo para a realização do negócio, como você colocou. Você precisa se analisar qual o ônus. E aí você também vai, dependendo do perfil do seu cliente, porque você tem adquirentes qualificados que justamente eles detêm uma expertise e eles querem justamente comprar imóveis que estão com problemas, né? E aí a precificação é totalmente diferenciada e aí eles vão barganhar e analisar com a possibilidade dele conseguir destravar aquela situação ou levantar aquele ônus. Então, como a gente volta àquela situação do risco, né? Então, às vezes o risco é bom, nesse caso, porque o adquirente é qualificado. Perfeito. Isso não vale para aquele adquirente que
está adquirindo um imóvel residencial, vamos dizer assim, que tem... Pela primeira vez. Pela primeira vez, você tem assimetria de informação entre vendedor e comprador, mas no caso a gente tem até fundos de investimento que compram imóveis que estão com alguma espécie de ônus. Na verdade, é o business dele, é justamente esse tipo, como a gente tem fundos de investimento que adquire empreendimentos imobiliários que não performaram, né? Então, ele quer só o que deu errado. Exato. Então, isso não necessariamente, você tem um ônus, ele vai ser impeditivo, e aí eu não posso fazer, preciso analisar que ônus é esse, e a due diligence tem que ser bem específica para mostrar para o cliente ao final, olha, existe isso, o risco da aquisição é esse, e até no caso, quando existe ônus que impede a lavratura do instrumento negocial, você analisar supostamente esse processo ou esses processos que estão impactando, né, para saber qual é a chance de êxito de você, de repente, ou através de assumir a posição processual do vendedor e resolver isso. Mas essa ideia de ônus, né, então a gente, quando não está com o adquirente qualificado, quando você fala o ônus, a pessoa logo arrepia, né, mas não é necessariamente assim, e tem um público específico que está disposto a correr, a assumir esse risco e, né, em busca de fechar o negócio com o melhor preço possível, né? Exatamente. Dando continuidade, então, a gente tem que analisar também na due diligence se o imóvel é objeto de aforamento, né? Ainda esses dias eu estava comentando com a colega a ideia do aforamento, né? Entender o aforamento é entender um pouquinho da história, né, do país. O aforamento com previsão legal, né, civil, ele está lá no Código Civil de 16, né, que disciplinou como enfiteuse ou como emprazamento, que é basicamente o seguinte: eu pego a propriedade, que é o conjunto de diversos poderes, e aí eu quebro essa propriedade em duas, né? É como se eu pegasse 80% dos poderes e vou criar aqui um instituto e 20% outro. Esse 80% eu chamo de domínio útil, esses 20% eu chamo de domínio direto. Por que havia a enfiteuse? A enfiteuse foi muito utilizada no Brasil por diversos municípios, também pela Igreja Católica, também pela família Orleans e Bragança, né? Lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro, foi utilizado para povoar, de certa forma, as áreas, e as pessoas não tinham condição de comprar a área toda, a propriedade, o direito todo, então se pagava um valor baixo para adquirir o domínio útil, ou seja, para ser foreiro, e aí o titular do domínio útil ele pode usar, fruir, construir, plantar, reformar, ele tem todos esses poderes úteis, mas ele não tem o poder de dispor, que aí pertence ao senhorio direto, né? E aí o advogado ou o corretor vai se deparar com áreas foreiras à União, áreas da Marinha, né? Áreas foreiras à Igreja Católica, áreas foreiras aos municípios e também áreas foreiras, como por exemplo, a algumas famílias, né? Algumas pessoas, como a família Orleans e Bragança, por exemplo, que tem imóveis ainda objeto de aforamento. O Código Civil de 2002 ele extinguiu o aforamento, os novos aforamentos, as novas enfiteuses, porém as anteriores ficam reguladas ou pelo Código Civil ou pelo decreto que regula o aforamento da União, né? O que é interessante observar? Que quando eu vou regularizar essa propriedade, se eu estou do lado do adquirente e o imóvel é foreiro, o meu cliente ele não vai ser proprietário, ele vai ser o novo foreiro, ele vai ser o novo titular do domínio útil daquele imóvel. Ah, mas é uma sala, um apartamento edificado num prédio que o terreno é foreiro. Eu vou ser proprietário da sala. Agora, em relação à fração ideal do terreno, eu vou ser titular do domínio útil daquela fração de terreno, né? Para essa aquisição, é necessário o pagamento do laudêmio. E aí tem muita gente que diz, o laudêmio é um tributo. Laudêmio não tem nada a ver com tributo, não é uma figura tributária, ele não é imposto, não é taxa, não é empréstimo compulsório, não é contribuição de melhoria. O laudêmio é uma dívida civil, está no Código Civil como uma obrigação
real de natureza civil. Então, ele não é uma obrigação tributária, ainda que o senhorio direto seja o município, seja a União, mas ele não é uma receita, até falando assim, do ponto de vista contábil, é uma receita patrimonial, porque é uma receita que decorre do patrimônio, do ativo da pessoa jurídica. Então, ele não é considerado uma receita tributária, mas é uma receita patrimonial. Então, na due diligence, se você se depara lá com uma matrícula que diz assim, uma área de terreno foreiro A, um lote de terreno foreiro A, essa expressão foreiro A traz todo o regime jurídico da enfiteuse, do aforamento ou do emprazamento sobre esse imóvel. E aí, para você, para o seu cliente adquirir, o nome do processo é transferência de domínio útil, né? Aonde for, é transferência de domínio útil, porque o instituto da enfiteuse é a divisão do domínio direto e domínio útil. Por fim, para comentar, antes do senhor fazer as suas considerações, se o foreiro quiser, ele pode adquirir do senhorio o domínio direto, né? Existe previsão legal para isso, pagando laudêmio, pagando foro, existe previsão legal dessa aquisição, o que é raro de acontecer, né? Já vi acontecer de se resgatar a enfiteuse, mas é bastante raro de acontecer. Normalmente quem adquire registrou ali a sua escritura de compra e venda da parte construída, porque a enfiteuse ela incide sobre o terreno, né? Não é sobre a benfeitoria, é sobre o terreno. Então, a pessoa normalmente registrou o título, está despreocupado, não pensa em resgatar a enfiteuse. É raro, já vi acontecer, mas é raro quem faça o resgate da enfiteuse. Doutor Pedro. Interessante esse ponto, Gabriel, né? Porque o aforamento, às vezes, ele não é devidamente analisado no processo de due diligence, sobretudo quando para a finalidade que o adquirente quer dar para o imóvel. Porque, veja, às vezes, o cliente está adquirindo um imóvel em regime de ocupação e quer fazer uma incorporação imobiliária nesse imóvel. E aí ele não vai conseguir porque o título é precário, né? Então, é importante você identificar primeiro se o imóvel está no regime de ocupação ou de aforamento, né? Nesses terrenos que envolvem a questão de marinha. Outro ponto também que a gente se depara muito é com a possibilidade da uso capião, né? E a gente, não pode, é bem público, ou então entram contra o enfiteuta, mas o que já é inclusive simulado pelo TRF da 5ª Região é que é possível os capião do domínio útil em imóveis de regime de aforamento. Perfeito. Então, assim, se você está comprando um imóvel com regime de ocupação, com a ideia de fazer um uso capião do aforamento, não é assim. Você primeiro vai ter que fazer a mudança do regime, né, para depois você, conjuntamente com os demais requisitos legais, você propor esse tipo de ação. E também já vi vários casos de propõe uma ação e aí essa ação, obviamente, não especifica que é o domínio útil, né? E aí essa ação é julgada improcedente e ainda tem a cobrança da sucumbência, né? No caso aqui de Aracaju, nós temos Associação Beneficente, que é aquela região do bairro industrial, Santo Antônio, que é vinculada à igreja, que também, quando a gente já faz uma análise de terreno daquela região, a gente já tem que buscar logo a associação. Entendeu? Então também a gente já viu vários processos aí que tramitam por longos anos, quando chega lá na frente, ele é improcedente porque não foi incluída a associação desde o começo. Então, assim, é possível, primeiro tem que se analisar qual é o regime, né? Que terreno de marinha não é terreno da marinha, né? Isso acho que todo mundo sabe. A natureza também, como o doutor Gabriel colocou, não é tributária, é uma relação contratual. Você tem um contrato com a União em que você tem o domínio útil, né? No caso em caso de alienação, você tem que submeter isso para a SPU, no caso dos imóveis da União, para que ela diga se ela tem interesse, se ela não tem, ela emite a CAT, né? E aí você recolhe o laudêmio em cima disso. Então, todos esses pontos você precisa analisar profundamente antes de fazer a aquisição dessa área, porque isso vai ter impacto no que você pretende desenvolver naquele imóvel.
e sobre a possibilidade da remissão do foro, né, como o doutor Gabriel colocou também, isso já tem legislação, e o governo federal vem, né, nessa toada. A ideia é de diminuir, eles falam que a União é a maior imobiliária do país, né? Tem mais de 500 mil imóveis que eles falam, né? Desses, grande parte são, obviamente, nesse regime de FTUs, mas tem uma parte também que são imóveis próprios que estão sem destinação. Mas essa análise aí é fundamental para a realização do negócio. Perfeito, eu só queria complementar, porque tem gente que às vezes pensa que o aforamento era simples assim, acaba e pronto. Na verdade, a gente tem que entender que o aforamento é um direito real, a enfiteuse, e ela tem uma origem e um fundamento histórico, que ela foi usada em larga medida, principalmente por municípios, né, para promover a ocupação de áreas, né, que não estavam ocupadas ainda, apesar de que o senhor fez bem a distinção entre a ocupação e domínio útil, né? A ocupação que eu estou falando aqui seria mais no sentido de povoamento, de povoar, né? Como as pessoas não tinham condição de comprar a propriedade naquele tempo, então era mais fácil adquirir o domínio útil, adquirir um domínio útil pagando o foro regularmente. Se quisesse transmitir o domínio útil, porque a ideia dos municípios antigamente era povoar as áreas, né? E também foi boa a distinção que o senhor fez entre regime de ocupação e o domínio útil, né? Porque o regime de ocupação é um título precário, enquanto que o domínio útil vem com o direito real, que consiste na enfiteuse, né? E aí essa distinção não é meramente terminológica, mas é de efeitos jurídicos dos direitos que pertencem ao adquirente, né? Se ele pode, como o senhor bem observou, por exemplo, incorporar ou não sobre o imóvel. Então, essa distinção de ocupação e domínio útil é necessária. É só fim, outro ponto. Pois não? Um ponto só que eu me lembrei também, a importância dessa diferenciação, Gabriel, é porque imóveis em regime de ocupação, eles não são, a rigor, financiáveis pelos bancos. Sim. Então, às vezes, você está com aquela ideia de fazer um negócio, e aí a gente já teve caso concreto da pessoa que comprou um imóvel, né, porque pagou a entrada e estava na expectativa do imóvel ser aceito como garantia no Banco do Nordeste para liberação do recurso para ele quitar. E aí o Banco do Nordeste, quando analisou, falou, olha, não, a gente não financia imóvel em regime de ocupação. Então, essa é uma situação que ele não passaria se tivesse feito uma due diligence adequada, entendeu? Porque ele já saberia o regime, né, do bem e já saberia se ele seria financiável ou não, e poderia até já ter feito uma consulta ao agente financiador que ele já tinha na cabeça, né? Então, não é uma diferença meramente terminológica, muito longe disso. Perfeito. E para a gente concluir, né, que nós já são 8h30 e o pessoal tem tido paciência conosco aqui, né? Então, para a gente não abusar da paciência, feito todo esse exame, vai ter uma etapa de negociação que eu chamo de negociação segura, né? Que aí é que entra o papel do advogado, do corretor, de tendo feito todo esse estudo aqui, né? Desenvolver a melhor ferramenta de negociação segura, né? Uma vez concluída a promessa de compra e venda, pago o preço, né? Satisfeitas eventuais pendências, eu costumava colocar nas promessas de compra e venda que fazia, doutor Pedro, cláusulas de pagamento de valores atreladas ao cumprimento de certas etapas aqui, né? Tal etapa cumprida, X valor. Tal etapa cumprida, X valor. Tal etapa cumprida, X valor e um valor residual para ser pago lá na elaboração da escritura, né? Então, eu costumava, ainda costumo, porque tem uma instituição que eu assessoro, né? Eu faço parte da administração dela, e eu costumo, nas promessas de compra e venda, atrelar os pagamentos a hipóteses de soluções documentais. Tem um agora mesmo que nós estamos negociando, que eu estou justamente discutindo essas cláusulas com o advogado, né? O cumprimento de diversas etapas aí, tem etapa de desmembramento, alteração do cadastro fiscal, tem várias etapas e aí nós estamos discutindo os valores a serem pagos com base nessas etapas, né? Feito o título definitivo, que é uma etapa já subsequente, a gente vem para a seguinte hipótese, né?
E aí aqui já é no registro, na prenotação e na qualificação registral. O título pode ser registrado, se ele puder, é porque significa que todas aquelas pendências lá foram satisfeitas, né? Todo o caminho dele foi pela regularidade, ou seja, a due diligence foi conforme, ela deu em conformidade. Então o título vai ser registrado. Finaliza com a propriedade regularizada. Se, por outro lado, na prenotação do título e na qualificação, eu tive alguma qualificação negativa e o título não pode ser registrado, então aí alguma coisa ou foi do próprio título, alguma questão de algum dado que faltou, algum elemento que faltou ali, ou então é alguma pendência aqui no curso do processo, do fluxo. Alguma coisa aí falhou, né? Passou desapercebida. Então, normalmente, as causas de qualificação negativa, alguma coisa nesse iter aqui, né? Ela falhou, chegando ao ponto de o título não poder ser registrado. E aí a gente coloca esse símbolozinho de retorno ao início para que seja feita, né, esse estudo do caminho todo para ver, poxa, onde foi a falha? Ah, de repente eu não recolhi o laudêmio, seja o ônus, qual foi a falha? Normalmente, quando o título não pode ser registrado, é uma pendência anterior no curso desse fluxo que a gente discutiu aqui hoje, né? Doutor Pedro. E aí como é que explica para o cliente, depois que você fez tudo isso e bateu lá e não deu registro, como é que fica, hein? Aí assim, por isso que é bom estudar bem o fluxo antes, para não... Aliás, o motivo de a gente falar de due diligence é esse, né? Exatamente. Esse é o objetivo, né? O objetivo, tudo aqui que a gente falou aqui nessa... Aí 1h30 praticamente foi para chegar nesse ponto aqui, né? De bater lá e dar registro e o negócio imobiliário ser realizado, né? Então, esse é o objeto de todo esse trabalho, né? Que não é um trabalho como civil. É um trabalho complicado, um trabalho que é difícil, minucioso, né? Um trabalho sistemático que você tem que, de fato, ter um fluxo de trabalho para você não se perder em nenhuma dessas etapas ou então não acabar pulando uma etapa e ter que retroceder em algum momento. Então, assim, é criterioso, é extremamente técnico e é totalmente sistemático, né? Esse fluxo que foi estabelecido aqui que o Dr. Gabriel elaborou e o que eu recomendo que a gente tenha impresso do lado da nossa, assim, na nossa mesa, né? Para toda vez que a gente se deparar com um caso concreto, a gente seguir isso que é perfeito. Só para complementar, e aí fica assim a ideia, né? Como a gente costuma sempre estar debatendo, né? Academicamente, e aí cada ponto desse aqui, cada mais desse aqui é um processo, né? E aí vale a pena estudar cada processo em particular, em específico, né? Seja os pontos especificamente registrais, seja os pontos de processo civil, né? A gente vai ter aí a ação de outorga uxória, né? Eu posso ter que ter um divórcio judicial litigioso, né? Conforme seja o caso. Então, a ideia que a gente queria transmitir nesse webinar, eu espero que a gente tenha conseguido, é a ideia de a gente precisa atrelar, ver o processo registral, ver quais são os caminhos que ele tem com disciplinas correlatas do processo civil, do direito civil, né? Quais são as disciplinas, e tentar buscar numa orientação, seja o auxiliar de cartório, o escrevente orientando um cliente que está atendendo, seja o advogado orientando o seu cliente, seja talvez aí um engenheiro ou um corretor que também está no processo da negociação imobiliária, é sempre fazer a negociação imobiliária, como o senhor bem disse, com o menor risco possível, porque risco sempre há, né? Só não no aspecto da incerteza. Eu espero que a gente tenha conseguido o nosso objetivo aqui do pessoal não trabalhar mais na incerteza, trabalhar sim no risco, né? Nas probabilidades, naquele risco previsível, não no risco imprevisível, mas no risco previsível, tendo consciência na orientação ao cliente. Olha, o caminho é esse, mas tem nuances, tem riscos, tem risco de ônus, tem risco na lavratura do título. O importante é saber e compreender
o processo de uma maneira macro para fazer uma boa assessoria ao cliente. E eu espero que a gente tenha conseguido aí juntos alcançar esse objetivo. Perfeito. Eu também ratifico o que foi falado do Dr. Gabriel. Acho que o objetivo é justamente esse, entender, né, que você vê que são vários institutos entrelaçados. Você tem aqui uma carga forte de direito civil, você tem de regime de bens, você tem de capacidade, né? Você tem os aspectos notariais, aspectos registrais. Então, assim, é realmente uma análise bastante criteriosa. E eu espero que a gente tenha conseguido, né, de alguma forma, ter estabelecido um debate proveitoso aqui para vocês, e eu estou à disposição para quem tiver dúvida ou questionamento. Presidente Henrique. Olha, eu quero agradecer, assim, porque esse webinar de hoje, realmente, ele, ao meu ver, foi 100%, né? Vocês explicaram com muita maestria a questão da diligência, né? Mostraram um processo, através de um processo prévio aí de investigação, né? E auditoria, realmente, como é que tem que ser feito, passo a passo disso aí, né? Os processos que são realmente indispensáveis, né? Com a finalidade de gerar uma maior segurança na concretização dos negócios dos envolvidos, né? Dos clientes. E foi debatido, assim, eu achei que seria uma coisa assim, falar muito superficial, não, mas foi uma coisa muito aprofundada mesmo, foi quem participou, os participantes aí saíram com essa noção da responsabilidade e das anúncios que nós temos que passar a fazer uma due diligência imobiliária e definir, né, os procedimentos sistemáticos, né, de prevenção. Então, excelente, se possível, disponibilizar esse seu modelo aí, doutor Gabriel. A gente ficaria muito satisfeito em todos receber esse modelo aí através da NOREG. Agradecer a doutor Pedro Celestino, mais uma vez, sempre prestimoso, sempre colocando a sua pessoa à disposição aí para a gente poder fazer esses debates. Doutor Gabriel nem se fala, sempre tá aí, né, colocando seu tempo, né, para debater e mostrar. E eu acho que, para nós, notários e registradores, foi uma aula de bastante ganho. Esse webinar de hoje, eu particularmente, eu estou saindo aqui muito satisfeito, né? Muito satisfeito com a abordagem, com a parte técnica de vocês. E é isso, não temos mais nenhuma pergunta, né? Presidente, pois não. Pelas palavras, também tem vários colegas também agradecendo, a gente agradece também, né? Aqui no chat tem vários colegas aqui agradecendo. E Oi, pro chat aqui. A Graciete aqui, ela levantou a mão. Ah, dona Graciete é maravilhosa. Assim. Eu vou abrir aqui o microfone dela aqui, para ela poder... Deixa eu só ver se eu já consegui... Pronto. Se tiver alguma pergunta... Boa noite. A pergunta não, é agradecer a presença de vocês, essa aula maravilhosa, e saber urgentemente quando vão retornar a fazer outro procedimento desse. Um abraço para todos e muito obrigada, tá? Uma boa noite. Nós que agradecemos. Boa noite, dona Graciete. Dona Graciete é mãe de Rafael Belas. Dona Graciete Belas é uma corretora aí de Sergipe, 100%, sempre atuante, sempre participativa. Participa dos congressos do CRES, né, dona Graciete? Sempre. E gosto demais das palestras de Gabriel. Excelente. Muito bom. Obrigado. Um abraço. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Aí, presidente, só para falar, como você tinha anunciado, que vai ser todas as terças-feiras, né? Então, cada dia é um colega, né? Que está todas as terças-feiras. Pode falar, Gabriel. Você está... Não, é só para comentar. Né? Cada terça-feira a gente combinou um colega, né, de apresentar, e aí a gente vai sempre estar divulgando pelas redes sociais aí, né? Eu não estou lembrado agora quem é que está na próxima terça-feira, né? Mas vai ser sempre às terças-feiras. A gente vai fazer... Pois não. Mas, Milena, você pode ajudar. Quem vai ser o próximo palestrante e qual é o tema?
Vai ser sobre o e-notariado com o doutor Lafayette e doutor Giovanni. Pronto, o notariado vai falar sobre a questão da escritura eletrônica, né, da procuração eletrônica, ou seja, o cidadão não é mais necessário a presença física digamos assim, do outorgante e do outorgado no cartório. Ele já pode assinar eletronicamente de sua residência, do seu home office, de sua empresa, apenas tendo o token, a assinatura eletrônica ou a assinatura do notariado. Né? Então, na próxima terça-feira, iremos debater isso. Mas é isso. Então, eu agradeço mais uma vez, né? Vou dar para encerrado aqui. Muito obrigado, doutor Gabriel, doutor Pedro Celestino. Se vocês quiserem dar alguma palavra, está aberto ainda, mas, de qualquer forma, eu já estou me despedindo de todos. Eu só queria aproveitar, nos dias 6, 7 e 8 de outubro agora, tem um curso sobre essa temática que a gente debateu hoje, que eu super recomendo, já tive a oportunidade de ler e fazer minhas considerações no material didático deles, que é o curso da Incorp Broking. Não sei se vocês conhecem, o site é ibconsultoria.com.br. Vale muito a pena esse curso para quem tiver interesse em continuar os estudos nessa área. E, por fim, eu gostaria de agradecer a Noreg em nome do presidente Henrique, que é sempre, também da mesma forma, muito prestimoso com a minha pessoa, com a OAB, com o Ibradim também. A gente sempre está à disposição. O nosso intuito é esse mesmo, de difundir, né, de debater aí, sinceramente, as questões sensíveis à nossa área de atuação. Conte sempre comigo, presidente. Quero agradecer também ao doutor Gabriel, que para mim é sempre engrandecedor discutir com você. A gente sempre sai, né, melhor do que nós entramos. A gente sempre tem um acréscimo de conteúdo muito interessante. E eu estou também à disposição do que você precisar, doutor Gabriel. E eu agradecer a todos que ficaram com a gente até agora. Né? A recíproca é verdadeira. A gente tem uma admiração recíproca, não só pela exposição oral, mas também pelo trabalho escrito. Né? Já tivemos uma oportunidade recíproca, de ler material do outro, né? Seja requerimento, seja nota. Então, a admiração também é recíproca, né? Agradecer a sua disponibilidade, sempre muito acessível para a Noreg e muito participativo, muito parceiro também, né? Então, eu acho que o Ibradim não poderia estar melhor representado, e também a Comissão de Direito Imobiliário, sem, claro, demérito dos demais advogados, né? Mas seu conhecimento, de certa forma, excede em grande medida e tem que ser também reconhecido. Né? E é abnegado, né? É abnegado. Ele sempre está ali, né? Sempre está presente, né? Se faz presente, né? E sempre disposto também. E a gente não pode deixar de reconhecer o nível também, né? Quer queira, quer não, todas as profissões têm bons profissionais, mas tem aqueles, como o doutor Pedro, que se destaca. E vai aqui, em nome da Noreg, presidente, nosso agradecimento, né, a ele também por isso, por exercer a advocacia dessa forma também, que ele é espetacular. Presidente, agradecer também a sua confiança, né, de estar aqui, e dizer que conte com a gente sempre, por que precisar e para os próximos também. Tá bom, muito obrigado a todos, boa noite. Tenham todos uma semana com muita paz, muita luz. Muito obrigado. Um abraço a todos. Boa noite, um abraço a todos. Boa noite.